Olá, tudo bom, pessoal do 247? De novo eu aqui, Vivi Mendes, começando mais um Metendo a Colher, esse programa que se propõe a discutir política sob uma perspectiva um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados no debate público cotidiano, a partir de novas vozes, novos protagonistas. Vamos discutir direitos humanos, discutimos juventude, cultura, a conjuntura no geral. E hoje eu estou com debate muito legal aqui nesse programa, o debate sobre prisões e a crise do coronavírus. O sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro foi definido pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa como uma pandemia, como uma bomba relógio nesses tempos de pandemia do coronavírus. A gente sabe, convive, né, com um sistema penitenciário que naturaliza a degradação humana. O Brasil é o terceiro maior, tem a terceira maior população carcerária, são mais de 250 mil presos e um déficit de mais de 350 mil vagas. O que impede, obviamente, que medidas de isolamento e distanciamento social sejam possíveis, não só que elas possam ser aplicadas, mas que elas são quase uma utopia pensar que isso pode acontecer num sistema prisional como o nosso. São mais de 250 mil presos provisórios, o que deixa a situação mais cruel, que significa que são presos que não tiveram sua sentença condenatória transitada em julgado, e são, né, ou seja, um terço da população carcerária brasileira que poderia e deveria ter a sua prisão reavaliada num momento como esse, o que não está acontecendo. Mais de 50% dessa população carcerária está presa por crime contra patrimônio e 20% por crimes ligados à lei de drogas. E majoritariamente, então, nossa população carcerária é composta por pessoas que não cometeram crimes com violência, grave ameaça. Em relação à questão do direito à saúde da população carcerária, essa situação ela é ainda mais cruel. São mais de 10 mil casos de tuberculose registrados só em 2008. O risco de uma pessoa presa contrair tuberculose é 28 vezes maior do que de uma pessoa que não está no sistema prisional. São mais de 9 mil pessoas presas que têm 60 anos ou mais e mais de 1.600 que têm 70 anos ou mais. Dentro do sistema prisional, pelo menos 8 mil pessoas estão diagnosticadas como soropositivos, né? E, além de grávidas, pessoas portadoras de outras doenças como diabetes e doenças cardíacas, que são consideradas doenças que ampliam os fatores, né, que ampliam um risco do Covid-19. E em 26% das unidades prisionais não tem qualquer tipo de atendimento à saúde e em 11% delas não tem acesso livre à água potável. À água, na verdade, só, nem a água potável, a água. O que impede que medidas de higienização sejam, de fato, acessíveis para essa população prisional. Toda essa situação caótica fez com que o STF definisse mais recentemente as prisões brasileiras como um estado de coisas inconstitucional, reconhecendo que o cárcere é um espaço de violações generalizadas, contínuas e sistemáticas de direitos fundamentais. E para conversar sobre essa situação mais que alarmante e que, na minha opinião, tem sido pouco tratada tanto pelo poder público quanto pela imprensa, eu vou receber dois queridíssimos aqui, o Gabriel Sampaio, que é advogado e coordenador do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional e Litígio Estratégico da Conectas, uma organização do terceiro setor, e o Renato De Vito, que é defensor público e ex-diretor de política penitenciária do Ministério da Justiça. Como sempre, eu queria lembrar vocês, esse programa só acontece e só dá certo porque vocês contribuem com a gente. Então, gostaria de pedir para vocês não deixarem de curtir aqui esse vídeo, compartilharem e darem divulgação para esse debate. Quero agradecer novamente, como sempre, o 247 por abrir esse espaço para a gente fazer esse programa, que tem sido uma experiência super bacana e acontece toda sexta-feira às 17 horas e hoje, excepcionalmente, aos sábados, por conta da coletiva da treta, né, do governo Bolsonaro que aconteceu no dia de ontem. E aí eu queria pedir, aproveitar para vocês me seguirem no Twitter, no Instagram, Vivian Mendes _SP, onde vocês podem acompanhar os nossos programas, podem saber mais sobre a nossa programação. Vou começar passando aqui para o Renato, para ele dar uma saudação e comentar um pouquinho essa temática com a gente.
Olá, Vivian Mendes, Gabriel Sampaio, a nossa audiência aqui do 247. É uma alegria enorme, Vivi, poder conversar com vocês nesse canal qualificado que traz preocupações reais sobre o nosso dia a dia, né? Eu tive a oportunidade, Vivi, de estar à frente como diretor-geral, não diretor de políticas penitenciárias, como diretor-geral do DEPEN, entre 2014 e 2016. E eu costumo dizer que a nossa experiência penitenciária ela é um grande exemplo de desafio de política pública. Talvez tenha uma política pública que seja um grande desafio na nossa agenda, é tratar das nossas prisões, né? O Brasil tem se notabilizado ao longo da história recente como um país que se cala diante da tragédia, diante dos morticínios diários. A partir de 2017, nós vivenciamos aqueles massacres na região norte, na região nordeste. Infelizmente, há uma tendência de naturalização da tragédia. Eu tenho alertado que o que acontece no Brasil, sob qualquer perspectiva, sob qualquer indicador ou estatística que a gente possa abordar aqui, não é normal, não é natural e não é aceitável. Então, quando a gente se depara com uma situação anômala, extraordinária como essa que a pandemia da Covid-19 nos traz, eu acho que é momento, sim, uma janela de oportunidade para a gente aprofundar uma reflexão a respeito do que a gente tem feito em relação ao crime, o que a gente tem pensado em termos de construção de segurança pública, em termos e o que isso tem contribuído para a coesão social do nosso país, né? Quando a gente fala de superencarceramento, não é um preciosismo técnico, teórico ou estatístico. A gente está falando, sim, de esgarçamento do nosso tecido social, que já é tão castigado pelas nossas heranças e matrizes históricas da desigualdade, do racismo, do patriarcalismo, que estão presentes, enfim, na forma como o direito penal e as forças de segurança pública se expressam no nosso país. E agora, enfim, diante desse fato novo que tem mudado a nossa forma de ver o mundo, a gente tem um desafio ao cubo. Se esse desafio já era enorme, esse desafio agora se coloca como premente e urgente. E a gente vê com perplexidade, não surpresa, mas com perplexidade, esses fatos que envolvem denúncias de um ex-ministro da Justiça de uma série de crimes contra um presidente da República, quando aquele gestor que cuida do operacional da segurança pública, que tem um papel de coordenar não só o sistema prisional, como as forças de segurança pública no Brasil inteiro, ele se demite dizendo aos sete ventos que há tentativas de ingerência política na Polícia Federal, que há cometimentos de crimes do ponto de vista penal e crimes de responsabilidade pelo presidente da República. Fazendo uma avaliação de 1 minuto aqui para passar a bola para o meu ex-colega, satisfação demais ter trabalhado com o Gabriel naquele período no Ministério da Justiça, um período difícil, mas de muito aprendizado. Eu só quero fazer um balanço de que as medidas que têm sido anunciadas, em especial pelo Executivo, são absolutamente equivocadas. Nesse momento, a gente precisaria estabelecer uma ordem de prioridade, olhando e focando nessa tragédia que se anuncia. E aí talvez identificar esses grupos de risco e a gente demonstrar um desapego a essa bandeira do aprisionamento como um fim em si, como uma bandeira política da tolerância zero, na qual surfa o nosso presidente da República, mas demonstrar de fato um desprendimento para que a gente esteja preparado para olhar esse problema a partir da prisão. E eu parto de uma premissa só, para depois, se for o caso, a gente, num bate-papo, aprofundar alguns aspectos.
que existe nas medidas anunciadas aí pelo Ministério da Justiça. Eu não vou nem falar do container, que isso me causa arrepios, mas que de restrição de visitação, né, e outras medidas de coordenação com o Estado, como a asepsia diária das celas. Gente, é tão pueril que realmente denota um despreparo enorme. Que sentido faz a gente falar de asepsia de cela como medida de prevenção no presídio, quando ontem a gente teve uma rebelião no Acre, com 56 feridos, por falta de água. Eu não estou falando de falta de álcool gel ou de sabonete, falta de água no estabelecimento prisional. Essa crença de que o estabelecimento prisional, com a restrição das visitas, vai se tornar um ambiente hermético, é de um equívoco brutal. Se a gente pegar os dados de movimentação do presídio, a gente tem uma média de quase 30 mil saídas de presos infectados que vão virar vetores aqui fora, e de mais de 30 mil presos entrando por mês no sistema prisional brasileiro. A gente passou a fazer essa medição a partir do Infopem de 2014, e então essa circulação, o sistema prisional ele recebe diariamente pessoas que são presas e cumpre também centenas, milhares de alvarás de soltura, de uma medida que esse ambiente não é hermético. Além disso, a gente tem os servidores, quase 110 mil servidores que diariamente vão ter contato físico com o preso, entregando alimentação, entregando insumos, e que muitas vezes podem ser assintomáticos e estarem no presídio. Do que me adianta o gestor prisional falar eu estou afastando aqueles que têm os sintomas, quando a gente tem números dizendo que 80% das pessoas contaminadas são assintomáticas. Então, a gente está criando, de fato, como o IDDD colocou muito bem, uma bomba relógio, e vamos conseguir, se não houver uma mudança, e eu acho que o STF tem parcela de responsabilidade nisso, o CNJ talvez tenha sido a única instituição que cumpriu a contento o seu papel de uma forma coerente, segura e técnica, com a recomendação 62, mas a gente está com uma tragédia anunciada e a gente pode transformar, sem mudança de rumo agora, e quem sabe a mudança de ministro pode ser uma janela de oportunidade para isso, transformar no presídio como um vetor importante, se não o mais importante vetor de contaminação aqui do meio externo, porque esse presídio, esse local que a gente quer que fique debaixo do tapete, ele se comunica diariamente com o mundo externo, ainda que a gente suspenda as visitas sociais. Então, essa é a minha contribuição inicial. Opa, obrigada, Renato. Probleminha técnica aqui. Gabriel, com você, então, agora. Bom, primeiramente, meus cumprimentos, Vivi. Deixo um abraço muito especial para o Renato De Vito, que é uma pessoa, além de ser um profissional brilhante, com quem eu tanto aprendi na minha experiência no Ministério da Justiça e em outras, um ser humano do qual eu me orgulho de desfrutar da amizade. E Vivi, parabéns pelo programa e por pautar este tema que realmente é um tema fundamental. Lamentavelmente, o tema acaba ganhando espaço na mídia quando a crise toma uma proporção mais grave, não dá nem para falar em mais grave, né? Porque ela já é insustentável. A pandemia nos ajuda a colocar um espelho na frente do que é o sistema prisional do Brasil hoje. É um sistema de encarceramento em massa que promove toda a sorte de violações de direitos humanos, a custas de sustentar um modelo de violência institucional do Estado brasileiro, que marca toda a sua história num modelo de aprisionamento que é absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito. O Estado que tanto exige o cumprimento da lei daqueles que encarcera é incapaz de cumprir
as regras mais básicas de tratamento das pessoas presas. Bom, nada a surpreender que, diante de uma crise como a crise do novo coronavírus, que o Estado tenha o comportamento que tem hoje, lamentavelmente, de total despreparo e de violações de direitos. O que seria natural de resposta, de primeiras respostas a essa crise, na nossa avaliação? Primeiro, um decreto de indulto. E o Renato, como já foi gestor da área, sabe o quanto é importante e o quanto a Constituição valoriza esse instrumento. Um decreto de indulto, ele é o que mais se amoldaria a uma situação tão grave como essa e tão repentina, né? Quer dizer, sequer o sistema de saúde tem preparo para lidar com a crise. E nós estamos diante de situações em que o Estado, tão descumpridor da lei, mantém pessoas presas em flagrante descumprimento das próprias sentenças e da própria legislação. Então, pessoas que já tinham direito a estar em regime aberto e que hoje não estão, pessoas que têm direito a estar em regime semiaberto e que estão em regime fechado, pessoas condenadas por tráfico de drogas, na hipótese que nem a jurisprudência do Supremo mais considera como hediondo, nem a lei que começou sendo chamada de lei anticrime, do ex-ministro da Justiça, considera mais como hediondo, ou seja, uma lei que vinha com um caráter até mais encarcerador, conseguiu reconhecer a conduta do tráfico privilegiado ou do tráfico minorado como não hedionda. E o nosso sistema de justiça mantém essas pessoas em situação ilegal de prisão. Não é? Então, o decreto de indulto era uma oportunidade de lidar com situações como essa, de descumprimento flagrante da legislação e do regime prisional para as situações que estão postas. Isso não aconteceu. Em outra medida, quem acabou tomando a conduta, como o Renato bem colocou, mais lúcida nesse momento, acabou sendo o CNJ com uma recomendação que, do ponto de vista de texto, ela representa esse anseio de, ao menos, adequar a um regime de legalidade estrita, ou de mínima legalidade que se espera do sistema, a postura diante da crise, mas que, infelizmente, não tem sido cumprida da maneira como se espera para a população prisional, né? Na medida em que há demanda na população prisional. Então, nós, enquanto organização, nós fizemos parte de todas as iniciativas que respaldaram essa recomendação do CNJ e temos atuado no sentido de alertar o sistema de justiça de que decisões precisam ser tomadas em consonância com a recomendação. Foram várias tentativas de habeas corpus coletivos ou de ações coletivas para tentar se ganhar um tempo que muitas vezes na esfera individual o cidadão não tem. Porque se tivesse, as pessoas já estariam com seu regime adequado, já estariam cumprindo a sua pena de acordo com a sentença ou de acordo com o que a própria lei prevê. Lamentavelmente, o ritmo tem sido muito aquém do que a gente esperava dentro da situação atual. Eu, então, reforço a importância da recomendação do CNJ, reforço que, do ponto de vista da litigância estratégica, várias entidades, Defensoria Pública, inclusive fazendo o registro do papel da Defensoria Pública aqui de São Paulo e de defensorias públicas em todo o país, na tentativa de ações coletivas para garantir solturas mais céleres, também sendo tomadas, e as medidas individuais também sendo tomadas para se tentar libertar as pessoas presas. O cenário que nós temos, então, é de déficit na realização, na efetivação dos direitos, que se agrava com a estratégia adotada em nível federal. A estratégia em nível federal, encaminhada pelas pessoas que sucederam
infelizmente, o trabalho do Renato De Vito, a linha adotada foi uma linha absolutamente equivocada. Primeiro, uma linha que se alinha à posição do presidente da República, que é quase negacionista do problema, e que achou que daria para sustentar uma posição contrária ao desencarceramento das pessoas que não devem estar encarceradas, achando que isso traria qualquer tipo de proteção a essas mesmas pessoas. Na verdade, é impossível achar, porque nenhum mineral seria capaz de adotar esse raciocínio, porque ele contraria a lógica, não é? À medida que não há proteção aos agentes penitenciários, não há, de fato, uma situação de cumprimento da lei e de direitos no ambiente penitenciário, é impossível imaginar que ali as pessoas estariam mais protegidas do que em outra circunstância. Então, se adotou um discurso negacionista e se adotou uma prática muito próxima à improbidade administrativa, que foi apostar nesse negacionismo, criticar a recomendação do CNJ e, portanto, apostar em mais encarceramento, e, de outro lado, não tomar as medidas básicas de proteção, a ponto de, no dia 17 de abril, salvo engano, o diretor-geral do DPEM encaminhar um ofício para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, solicitando a flexibilização de resoluções para criar vagas temporárias. Ora, com a quantidade de informações sobre a crise que nós temos hoje, seria preciso, dentro dessa estratégia já errática, já violadora de direitos, esperar o dia 17 de abril para tomar as primeiras providências para assegurar o isolamento de presos que estão sob risco nas penitenciárias? Isso é algo que viola os direitos humanos, isso é algo que viola princípios básicos da gestão administrativa e que colocam o Brasil numa rota que só os países autoritários mais contrários à ciência foram capazes de tomar, né? Mesmo alguns autoritários, como o Irã, por exemplo, conseguiu perceber que o caminho da soltura de presos que eram acessíveis a essa soltura por conta da legislação era o melhor caminho. Então, o alinhamento não é nem com regimes autoritários gerais, né? É com os autoritários mais contrários à razão, e isso nos assusta muito e pode gerar consequências muito, muito graves ao sistema penitenciário e aos direitos humanos no Brasil. Muito bom. Acho que vocês deram um panorama muito bacana, assim, para começo de conversa, mas, assim, quem acompanha aqui do 247 não é todo mundo que é do campo do direito. E aí eu queria que vocês ajudassem um pouco mais nessa discussão. Então, quais são as medidas? Acho que o Gabriel começou com a discussão do decreto de indulto. Que outras medidas poderiam estar sendo tomadas agora? E aí, porque eu acho que é importante a gente... Às vezes fica parecendo que não tem saída, né? Querendo ou não, essa fala populista, né, penal, que a gente vê que, inclusive, como você bem colocou, Gabriel, o governo reforça. O Moro, a semana passada ou retrasada, deu uma entrevista colocando que não se poderia libertar pessoas para não, né, correr risco, né, não colocar a liberdade de quem está solto, né, de quem está do lado de fora, de quem não cometeu crimes em risco, como se houvesse essa oposição entre soltar pessoas e colocar em risco a vida de quem tá livre, né, e quem não está preso. Acho que contribui para isso, tanto que a gente viu que provavelmente, acho que pelo menos o balanço que pode ser feito é que a decisão do CNJ não reverberou dentro dos tribunais de justiça. Na verdade, acho que reverberou mal. A gente viu aqui em São Paulo um juiz falando que só os astronautas estão livres do coronavírus, né, dos riscos do coronavírus, para justificar por que você não poderia libertar pessoas em razão
do risco que a pandemia impõe dentro do sistema prisional. Então, eu queria que vocês talvez pudessem traduzir um pouco o que foi essa recomendação do CNJ, aonde ela acerta, aonde ela erra, porque o que a gente teve de maior repercussão foram as medidas mais restritivas de impedimento de visita de advogados, impedimento das visitas no sistema prisional federal, né? A gente viu essas discussões. O Ministério da Justiça, na verdade, também seguiu muito nessa linha. E aí, onde ela acerta, onde ela erra e o que poderia estar sendo feito de fato? Explicasse um pouquinho mais. Pode começar, Renato. Eu acho que vale a pena historiar, né, para a audiência que não é do meio jurídico, que logo no comecinho da crise, com o início do isolamento, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que foi criado ali em 2004, no governo Lula, para coordenar a atuação administrativa e fazer um trabalho de controle externo do judiciário, estabeleceu uma normativa que não é cogente, quer dizer, ela não é impositiva, ela não vincula todos os juízes, mas uma recomendação, que é a tal da recomendação 62, dizendo basicamente o seguinte: Gabriel, fique à vontade para me interromper aqui e me complementar ou me corrigir, que os grupos de risco, assim considerados com base no conhecimento científico que a gente tem do maior risco do vírus, ou seja, maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades, né, com doenças pré-existentes que podem levar a um resultado letal, a contaminação, deveriam ter as suas prisões reavaliadas, né? A recomendação, eu acho que, embora não seja extremamente ousada, ela é elogiável, ela apontou um caminho para os tribunais. A gente teve um percalço que foi o Supremo, ao analisar essa recomendação, não ter a coragem, naquele momento, em que a gente não tinha indicação de nenhum caso de corona no sistema prisional, agora a gente já tem quase 100 casos confirmados, mesmo sem ter testagem, esse é um ponto importante também. Não estamos testando o sistema prisional, estamos testando aqui fora e lá menos ainda. Já temos 4 óbitos confirmados, mas o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, não teve o pulso, não teve a coragem de referendar aquela recomendação e, quem sabe, ser mais incisivo. O que eu tenho visto nos meus processos, inclusive que eu tenho pedido na Defensoria Liberdade Provisória, são muitos juízes motivando a recusa de soltura com base no fato do Supremo não ter chancelado aquela recomendação. Então, aquilo seria uma mera divagação esotérica do Conselho Nacional de Justiça. E, em paralelo a essa movimentação do Judiciário, a gente tem essa movimentação política do Executivo, surfando nessa bandeira que, embora ela seja pobre do ponto de vista da racionalidade, do ponto de vista científico, traz um apelo muito forte popular, que é o populismo penal, trabalhando para que se boicotasse aquela recomendação. E aí, trazendo um caso excepcional, um deles até que o ex-juiz Moro trouxe, era inverídico, de que as pessoas estavam sendo soltas pelo coronavírus e estavam cometendo crimes violentos, estavam sendo pegas com fuzil lá fora. Ele usou, inclusive, um dado que é equivocado, de que havia 30 mil pessoas, esse dado vem sendo repetido, que haviam sido libertados por conta da recomendação. 30 mil pessoas soltas no sistema prisional é a média de soltura mensal, fenômeno que a gente passou a medir no Infopem em 2014. Não é possível que tenhamos 30 mil soltos em razão do coronavírus. E aí, o que a gente tem visto na prática, em razão até dessa disputa que o Executivo confrontou o CNJ, depois o Moro ele tentou ir atrás, não que eu seja contra, tem que avaliar o caso concreto, mas ele não falou de 100 mil pessoas que estão presas por furto no sistema prisional brasileiro. Crime patrimonial, às vezes um furto de bagatela, sem violência à pessoa, que representa 12%, 14% dos nossos presos no Brasil. Ele traz o caso do latrocida, do estuprador, que no caso concreto a gente sabe que há uma viabilidade pequena de ser solta, mesmo na situação da pandemia. Mas o fato é que
o Poder Judiciário, e aí eu estou falando dos juízes de primeiro grau, e a gente ainda não estruturou um relatório sobre a atuação da Defensoria nesse caso. Devemos fazê-lo nos próximos dias, mas a sensação empírica é de que, em razão dessa disputa, em razão desse boicote do Executivo à recomendação do CNJ, os juízes de primeiro grau não estão aceitando que a melhor medida a se tomar é a soltura dos presos. Então, o relato que a gente tem, não só em São Paulo, na capital e no interior, como em diversos estados, é de que a recomendação não está surtindo efeito. Então, dialogando com o Gabriel e passando a bola para ele já, eu fico pensando que o ideal seria, de fato, um indulto, né? Como vários países já estão fazendo. A gente tem notícia de países que estão soltando dezenas de milhares de pessoas com critérios, porque não se pode evitar a contaminação num ambiente que cabem 6 pessoas ou 8 pessoas e que a gente tem 38, que você não vai ter um distanciamento mínimo, que você não tem água, que você não tem insumo de higiene. Então, o indulto seria o primeiro instrumento a ser pensado, mas conhecendo a tendência política do presidente da República, e é dele a competência para editar o indulto, eu acho pouco viável. Então, eu acho que uma estratégia que o campo progressista tem que pensar é, sim, a elaboração de uma proposta legislativa, talvez um projeto de lei, estabelecendo objetivamente, porque no Brasil, infelizmente, a discricionariedade judicial ela serve para não soltar, nunca para soltar. Se tem discricionariedade, como no caso do tráfico minorado, que o Gabriel citou, que deveria comportar medidas alternativas, isso é quase 1/3 da população prisional brasileira. E, sistematicamente, se aplica pena no regime fechado há mais de 5 anos, nós teríamos que pensar numa proposta legislativa com critérios objetivos para, no curso dessa pandemia, enquanto a gente não consiga ter uma resposta sanitária e de saúde pública para isso, a gente libere os espaços no sistema prisional. Não só focando no grupo de risco, mas também nas situações de superlotação, que isso é muito heterogêneo no Brasil, Vivi. Se a gente tem uma taxa de ocupação de cerca de 170%, ou seja, 17 presos a cada 10 vagas, há estabelecimentos que comportam 400% de superlotação. Há estados em que a gente tem 3 presos por vaga, né? O CDP de Pinheiros, que está aqui do nosso lado, por exemplo, numa cela de 12 pessoas, o meu relato diário dos réus em processos criminais é que uma cela que comporta 12 está abrigando hoje 38, 40 presos. Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico, o campo progressista deveria pensar assim, numa estratégia que envolva o poder legislativo, porque eu não acredito que o executivo possa conduzir, nem por falta de competência e por falta de vontade política, esse processo, mas, quem sabe, o legislativo assumir essa bandeira para criar critérios objetivos de soltura. E também na frente de chamar o Supremo Tribunal Federal à responsabilidade. Embora o seu presidente esteja desempenhando um papel importante, e a gente tem que fazer esse reconhecimento, me parece que essa postura tem que vir de todos os ministros, cientes da tragédia anunciada que a gente tem no sistema prisional brasileiro. Muito bem, Gabriel, quer comentar um pouquinho? Você está com o som desligado. Desculpe. Renato foi preciso. Acho que nessa proposta de diálogo com o público que não é do meio jurídico, um fator importante é o que eu cobro muito e que é muito importante nos marcos em que a gente está, né? Partindo dos nossos pressupostos em relação à crítica ao nosso sistema penal e tudo mais, mas colocando a discussão para o que é pragmático, né? Para a ordem do dia. As pessoas precisam ter a nitidez de que a lei não está sendo cumprida pelo Estado brasileiro. Quando a gente fala em execução penal, as pessoas presas hoje passam basicamente por 3 tipos de regime. O regime fechado, que é o que todo mundo consegue visualizar vendo uma pessoa presa, as imagens das cadeias superlotadas. O regime semiaberto, que deveria ser um espaço
de trabalho, um espaço numa colônia agrícola ou num estabelecimento industrial, para que essa volta à sociedade da pessoa presa passasse por um processo de trabalho num espaço industrial ou agrícola, e o regime aberto, onde se deveria ter uma casa de albergado, que na verdade não existe, mas seria a experiência mais próxima da volta ao contato com a sociedade. Então, quando a gente fala que hoje tem uma demanda de descumprimento da lei e que já faria muita diferença no enfrentamento à crise do coronavírus, a gente pode pegar dois públicos que são muito relevantes e que hoje não tem a lei observada nesse momento de crise. Uma pessoa que já teria direito a estar hoje num regime semiaberto, que pressupõe, portanto, uma situação de maior contato com a sociedade, com mais liberação para saídas temporárias, e que hoje não tem esse direito observado. Nós entendemos que essa pessoa poderia estar num regime que também pode ser entendido como um regime de prisão domiciliar. O Estado não precisa, dentro dos marcos normativos atuais, abrir mão da responsabilização dessa pessoa. A pessoa pode continuar cumprindo pena, só que o Estado tem que reconhecer que, se é incapaz de prover uma vaga que assegure o direito à saúde da pessoa presa, vai então manter um regime de prisão que é compatível com a vida. Ou nós vamos admitir que, no lugar da câmara de gás, nós estamos incubando a câmara do coronavírus, que vai ser a nova estratégia de limpeza social das pessoas presas. Então, o Estado que hoje está deficitário no cumprimento da lei, das pessoas que já tinham direito de estar nessas duas situações de regime prisional, deveria acelerar o processo de colocá-las em liberdade, numa visão mais original, até entendia que poderia ser ir além. Conceder indulto para aqueles presos que são maiores de 60 anos, não deveriam, que não oferecem risco à sociedade, inclusive abonada a pena, é o que eu até acho mais justo. Mas vamos admitir uma solução mais pragmática. Uma solução mais pragmática implicaria em compatibilizar de início um regime que hoje está inadequado com uma situação de prisão domiciliar. Outra coisa que o Estado não está garantindo e que deveria fazer e que hoje é muito pouco cobrado. Ora, qual é a garantia que está se dando hoje aos trabalhadores do sistema penitenciário? Que tipo de proteção individual essas pessoas têm? Que tipo de isolamento familiar essas pessoas têm? Porque, se não tem, essas pessoas são vetores para todo o sistema. É outro ponto que está sendo pouco visibilizado neste momento, que precisa ser tratado. Me permite agregar? Isso, por favor, Renato. Me permite, Gabriel? Eu acho que a gente poderia aqui falar longamente de razões jurídicas que recomendariam a adoção de uma estratégia ousada de solturas no sistema prisional e mesmo razões humanitárias. Mas eu tenho agregado a esse discurso um apelo de ordem quase que utilitarista, consequencialista. Se você não acredita em Estado de Direito, se você não acredita que uma pessoa privada de liberdade e custodiada pelo Estado tem direito à sua integridade física, direito à vida em última análise, acredite que o sistema prisional pode se transformar num grande vetor de contágio do Covid-19. Então, a adoção dessas medidas, para além das razões humanitárias, jurídicas, que são muitas, elas são um apelo à racionalidade. Eu não tenho visto especialistas em saúde pública
baterem com a ênfase necessária no risco que a gente tem no Brasil. O próprio Moro falou nessa matéria que a Vivi mencionou, em que ele fala, olha, a situação está sob controle, não podemos soltar todo mundo, não tem nada no sistema prisional. Ele menciona que as taxas de contaminação no sistema prisional em outros países são relativamente baixas. Acontece que nenhum dos países que ele cita como exemplo, a China e a própria Itália, tem algo semelhante ao índice de superlotação que o Brasil tolera. Para o nosso ouvinte aqui do Brasil 247 ter uma ideia, o Tribunal da Califórnia, alguns anos atrás, quando bateu a taxa de ocupação lá a 130%, mandou soltar dezenas de milhares de presos, porque é intolerável que o Estado se transforme nesse agente de propagação da violência, ao descumprir a própria regra que ele estabelece, que é o ponto que o Gabriel traz. E um país sério, um país racional, pode ser punitivista, é o maior país encarcerador, que criou, enfim, essa tendência de superencarceramento mundial, mas é sério no que diz respeito ao cumprimento da lei, olhou para o sistema californiano e falou, então, se está tão superlotado, o Estado não consegue construir vaga, não consegue trazer alternativa penal, um monitoramento externo dessas pessoas, solta todo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma superlotação crônica que não vai ser resolvida, não tem dinheiro e não tem gestão melhor que vai conseguir construir 300, 400 mil vagas, um investimento ruim, burro, estúpido. E aí eu coloco uma pimenta a mais, né? Qual a janela de oportunidade que a gente tem, então, aqui? E eu acho que a Folha de São Paulo me surpreendeu na semana passada ao defender num editorial o que a gente vem defendendo desde aquela época do governo Dilma, que é um investimento maciço, uma política real de penas e medidas alternativas, ou como a gente chama tecnicamente de alternativas penais. No Brasil, a gente tem a ideia de que tudo que não seja prisão é impunidade. E o cidadão está percebendo o que é a prisão domiciliar. Quem está cumprindo, quem está entrando nessa quinta, sexta semana de isolamento social, praticamente sem sair de casa como eu, percebe na pele o que pode ser uma prisão domiciliar. Então, a gente tem que construir uma política de acompanhamento mais sofisticada das pessoas que cumprem penas e medidas em meio aberto, para que o juiz também passe a acreditar que ele não tem apenas a prisão ou a soltura que representa impunidade, que existe sim a possibilidade de indeterminada faixa de crimes, pelo perfil de pessoas, essas pessoas não precisam estar no sistema prisional. E eu estimo que aí dos nossos 750, eu acho que hoje a gente tem mais de 820 mil presos no sistema prisional, eu acho que a gente conseguiria reduzir de 200 a 250 mil com tranquilidade se a gente tivesse uma política de alternativas penais sérias. E aí fica isso como uma grande proposta de discussão e de agenda. Fazendo uma meia-culpa que a gente faz, a gente está falando num canal progressista, um canal de esquerda, um canal que acredita em coesão social, e eu acho que o sistema prisional brasileiro é uma grande fissura na nossa coesão social, na nossa integridade social, não é à toa que é a mãe das facções criminosas, a cadeia no Brasil, que a gente tem uma dívida também programática aos governos de esquerda, às pessoas que pensam em igualdade social com a questão penal, a questão de segurança pública, a questão penitenciária. Eu queria entrar nessa discussão sobre, né, o sistema penal, ele não só convive, tolera a violência, mas, na verdade, ele atua, né, método. A violência é método pela qual ele se estabelece, ele se mantém, ele até se torna funcional, né? Porque se a gente pensar que essa quantidade de superlotação, né? Uma superlotação muito acima do que outros países conseguem conviver. São um nível, né, de não garantia de direitos que deixa as pessoas em condições subhumanas. Ele só funciona e ele só se mantém da forma como ele se mantém porque a violência é método pelo qual o Estado se relaciona com as pessoas que estão ali dentro. E aí tem uma preocupação com essas duas medidas que foram
estabelecidas a primeira em relação a esse pacote de medidas restritivas que impede visitação, que fazem sentido numa perspectiva sanitária, mas que deixam a prisão mais invisibilizada, né? Então, o que acontece dentro da prisão se tem algum nível de controle social, esse controle social provavelmente é feito pelas visitas que acontecem tanto dos familiares quanto dos advogados. E a segunda coisa é essa decisão pela cremação sem atestado de óbito, quando não tem, né, da presença de familiares, autorizar a cremação nesse sentido. Então, que eu acho que desvirtua, assim, acho que a gente tem que problematizar muito o que tem os significados dessa medida, tendo em vista que a taxa de mortalidade dentro do sistema prisional já é 3 vezes maior do que fora dele, e eu acho que pode vir a esconder, né, suicídio, as razões de morte no geral, mas principalmente possíveis violências, torturas, que a gente sabe que são o cotidiano do sistema prisional. E aí, queria que assim, o que sugere, inclusive, no clima geral do sistema prisional, com o que a gente convive quando a gente estabelece medidas como essa, quais preocupações, como que a gente pode, por exemplo, continuar, como que aqui de fora, né, existe algum tipo de controle que consiga impedir, garantir que isso não se altere, né, que esse tipo de violência não aconteça, mas não amplie, como que fica a situação do sistema prisional com esse tipo de medida agora, nesse momento de pandemia? Pode começar, Gabriel. Vamos inverter agora. Eu queria só pegar o gancho de dizer que, ainda naquele argumento pragmático, que você tem um problema também para a saúde pública, aproveitando o gancho que o Renato já fez, que com o cenário das doenças dentro da própria prisão e com tudo que a gente já falou até agora, a chance dos pacientes ou daqueles que contraem coronavírus demandarem vagas no sistema de saúde de maior complexidade, UTIs, etc., é enorme. Então, o reflexo dessa má atuação do Estado com o sistema prisional, além de produzir uma nova câmara de gás, porque a partir do momento em que se tolera essa falta de atenção ao problema no sistema prisional e que não se garante o atendimento à saúde, as pessoas presas que contraiam em grau mais grave a doença vão começar a morrer neste ambiente, né? Por isso o panorama, a metáfora da câmara de gás. E de outro lado, elas vão passar naquilo que o Estado minimamente cumpra a sua função, vão passar a congestionar também um sistema de saúde que já está em situação de saturação. Acho que isso é um registro importante, né? Em relação à questão do controle social, realmente é muito delicado isso. Eu sempre vejo com cuidado a forma de opinar sobre isso, porque as questões de saúde devem ser colocadas em primeiro lugar, a saúde das próprias pessoas presas, a questão de estar assintomático. Eu, particularmente, que como defensor de direitos humanos e com toda a compreensão da necessidade de fazer controle social do sistema penitenciário, hoje eu não me sinto seguro a fazer uma visita sem garantir que não possa eu levar um vetor que pode ter uma consequência gravíssima dentro do sistema. Então, essa discussão de alto nível que nós deveríamos estar fazendo agora. Se resolvêssemos aquele capítulo anterior das pessoas que já deveriam estar sendo soltas, né? Daquelas que poderiam já estar em prisão domiciliar, as prisões provisórias que deveriam ser revistas. A legislação ela dá opção para grande parte dos problemas, né? A prisão preventiva deveria ser exceção e hoje continua sendo regra. Você pode ter outras formas, outras alternativas no curso do processo, inclusive o monitoramento eletrônico e que não são aplicadas. Então, se a gente já tivesse um ambiente de solução,
dessa parte considerável do problema, nós poderíamos lidar com a situação do controle social de uma forma diferente. Acho que é um problema que o Estado também tem que ajudar a resolver. Então, da mesma forma que é possível fazer uma live como nós estamos fazendo agora, se vocês quisessem ver aqui o ambiente do meu quarto, eu poderia abrir a câmera para as pessoas verem, o Estado tem que começar a lidar com essas soluções temporárias ou mínimas para que as pessoas pudessem também ter acesso a como está o ambiente prisional agora. E o sistema de justiça também cobrar formas ainda que precárias, mas para nesse momento se ver. O que a gente não pode ver numa live como estão as celas hoje do CDP de Pinheiros? O que isso não pode, nesse momento, ser uma possibilidade da sociedade também exercer controle sobre o que está acontecendo lá agora, né? Então, eu só quis completar um pouco essa preocupação que também se reverbera no sistema de saúde. Na parte do controle social, o Estado precisa ser mais cobrado também. O Estado precisa também nos trazer elementos para algumas soluções que são difíceis para nós construirmos todas as soluções diante desse problema. Da mesma forma como a questão do atestado de óbito, que também envolve diversas questões de saúde pública, mas que também pode ser um elemento para escamotear outras violências que são praticadas pelo Estado. A administração pública, para lidar com o princípio da transparência da gestão, criou uma ferramenta que é fundamental para a democracia, a Lei de Acesso à Informação. Então, todo gestor público tem tanto a demanda de prestar informação quanto de promover a transparência ativa. Esses princípios têm que entrar para dentro do sistema prisional. Não só no sentido do que já há, de ter que responder, dar acesso à informação, dar acesso ao que acontece no cotidiano do sistema penitenciário na situação que nós vivemos hoje. Muito bem, Renato. Olha só, em relação a essa questão da visitação, que é muito mal compreendida, né? Eu acho que tem dois aspectos que a gente também tem que avaliar. Em primeiro lugar, a pessoa que está privada de liberdade, quando ela recebe visita, ela naturalmente tem contato com informação a respeito da família, dos entes queridos. Isso é um fator de estabilização interna muito importante. A gente sabe que a suspensão de visita ela traz um ingrediente de tensão sempre complicado. Mas por que a visita tem que ser fomentada, né? Então eu volto para o argumento consequencialista. Por razões humanitárias? Sim, por razões jurídicas, por razões humanitárias, pelas regras internacionais de Mandela, pelos parâmetros internacionais. O ambiente de privação de liberdade na história é um ambiente de negação de direitos. Então, toda a construção de proteção a esse ambiente do cárcere, que tem que ser extremamente fiscalizado e controlado, tem uma razão histórica de ser. Mas, porque quando você fortalece os vínculos familiares e sociais daquela pessoa privada de liberdade, você está investindo na primeira via de reintegração ou de reinserção. Por mais que a gente possa criticar esses termos, e existe uma discussão criminológica muito densa a respeito disso, da forma que a gente for chamar. A pessoa que tem família, que está sendo visitada, ela tem referência no mundo externo. Amanhã, quando ela for solta, ela sabe que tem um local, que tem uma família. A chance de reincidência para quem mantém os seus vínculos familiares íntegros é menor. Então, eu acho que isso, como política geral, ela é necessária de ser fomentada, porque é uma política de prevenção à criminalidade, política de visita social. E o outro aspecto curioso, e eu concordo com o Gabriel, acho que nesse momento excepcional, a gente pode sim admitir que possa haver restrições às visitas sociais. Claro que
trazendo a maior normalidade possível. Se eu tenho um parlatório que não tem contato físico, eu não teria por que evitar a ida presencial daquele familiar, porque, como eu disse, é um fetiche equivocado esse ambiente hermético da prisão, que ele recebe gente que entra e sai, recebe servidor, né? Mas anotar que uma crítica, aliás, muito incisiva dos filhos do presidente da República ao ministro Moro foi uma das raras medidas que pareceram razoáveis, que era a aquisição para o sistema penitenciário federal de tablets para viabilizar, então, a visita social virtual, como aqui a gente está conversando, nesse ambiente, se viabilizar esse contato nesse período, né? Nós estamos forçosamente tendo que interromper os nossos vínculos com parte de familiares, com medo de estar levando de forma assintomática, contaminando alguém. Você imagina o que é estar privado de liberdade numa cela superlotada, com alimentação inadequada, sem água e com uma das únicas poucas coisas que mantém essa esperança na vida da pessoa privada de liberdade, que é o contato com o seu familiar, ser suprimida. Então, é curioso, é irônico até notar que talvez uma das pouquíssimas medidas que o Moro adotou corretas nessa sua curta gestão no Ministério da Justiça foi a aquisição de tablet, que veio a se transformar num foco de críticas dos filhos do presidente Bolsonaro. Mas eu acho que a gente teria que estruturar essas medidas, em primeiro lugar, repensando esse espaço da cadeia, repensando as alternativas penais, num nível já um pouquinho mais imediato, chamando o executivo estadual e da União a responsabilidade de identificar as pessoas em grupo de risco, as pessoas que estão em estabelecimentos com uma superlotação inaceitável, acima de 200%, para que eles encaminhem ao Poder Judiciário a necessidade de reavaliação dessas prisões. E algumas outras medidas, eu acho que mais emergenciais, mais simplórias, mais aquisição direta, né, na nossa experiência de gestão do DEPEN, uma forma que a gente resolveu, por exemplo, o repelente, na época do chikungunya, foi fazer a aquisição direta do repelente e distribuir para todos os estados. Não falar, eu estou aqui como observador da política, não tenho como obrigar os estados. Não, a União é coordenadora da política penitenciária no âmbito nacional. Eu poderia adquirir diretamente, até existem caminhos como a compra emergencial, sem licitação, mas só com uma justificativa, uma pesquisa de preço, para comprar insumos de higiene, equipamentos de proteção individual para os servidores, aquisição de testes para a gente testar a população prisional também, o estabelecimento desses mecanismos de visita social virtual e, por último, eu não vou deixar de dizer porque, por mais absurdo que possa parecer, está na ordem do dia, está na pauta do Conselho. Tive também a alegria de fazer parte do Conselho com o Gabriel, né, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o rechaço a essa proposta absolutamente intempestiva e inadequada de compra de container para preso. É extremamente caro esse insumo e eu acho que também temos que olhar com muito cuidado quem é que está oferecendo essa solução para o sistema prisional, porque tem certamente interesse de um segmento específico do mercado de vender essa solução, que é inadequada do ponto de vista sanitário, arquitetônico, da saúde pública, jurídico. Então, acho que fica aí o registro de que os conselheiros do CNPCP, se aceitarem na próxima semana, em que esse tema vai à pauta, a flexibilização dos requisitos para a gente acondicionar ser humano em container. Container é para abrigar coisa, não gente. Eles têm uma responsabilidade histórica nessa decisão, nessa deliberação equivocada. Bom, gente, está chegando o final do nosso programa, porque a gente tem 1 hora de programa aqui. A gente passou por um debate super bacana, a gente viu que, né, a gente sabe que os problemas existem e que também existem várias soluções possíveis, na verdade, e que
talvez o que falte seja valorizar a vida das pessoas que estão presas. A gente hoje convive com um governo que, na verdade, coloca a vida das pessoas que estão presas, que cometerem crimes, como vidas de menor valor ou sem valor nenhum, na verdade, né? E que um sistema prisional, como o Renato falou, que talvez a esquerda tenha ficado devendo em relação a discutir, elaborar, reformar, reorganizar, na verdade, começar do zero, talvez seja a nossa solução. Hoje coexiste muito bem com esse governo, né? Esse sistema prisional de violação de direito presta serviço para o que a agenda que esse governo promove em relação às pessoas. E aí acho que fica para a gente da esquerda, então, pensar em quais saídas a gente pode apresentar nesse momento e como a gente pode lutar para garanti-las. E eu acho que aqui os nossos dois convidados maravilhosos apresentaram algumas dessas soluções que tanto o Poder Legislativo, que cumpre um papel nesse momento de balancear o que tem sido as ações do governo, pode agir, quanto para os próprios tribunais de justiça. E eu acho que fica uma recomendação para os governos progressistas estaduais, né, que talvez possam fazer mais frente com o que vem sendo as medidas adotadas, né, ou não adotadas pelo governo federal, e mostrar que sim, existe saída possível construída por esse nosso campo e que enfrente esse populismo penal e, de fato, preserve a vida das pessoas. As pessoas presas elas estão presas, o único direito que elas perderam foi o da liberdade, da preservação das suas vidas, não foi perdido. E assim eu vou encerrar esse programa agradecendo imensamente o Renato De Vito, o Gabriel Sampaio, por esse papo, foi muito bacana, obrigado mesmo pela presença de vocês, esse tipo de papo que faz eu ficar cada vez mais animada com esse espaço que a gente tem construído aqui no 247. E antes de vocês se pedirem, só vou pedir para o pessoal de novo curtir o nosso vídeo aqui, ajudar a gente na nossa divulgação dessa iniciativa que a gente tem, e também seguirem a gente no Instagram, Vivian Mendes _SP. Lá vocês podem acompanhar todos os debates que a gente fez. A gente fez uma semana de debates em relação à questão prisional. Semana que vem a gente retoma sobre a questão das mulheres e principalmente o trabalho. Então acompanha a gente lá. E na sexta-feira que vem a gente vai estar aqui no próximo 247 debatendo trabalho e gênero com convidadas super especiais que vocês vão ficar sabendo na próxima semana. É isso, obrigada Renato, obrigada Gabriel. Queria que vocês se despedissem também da nossa audiência. Obrigado pelo convite, Vivian. Uma alegria falar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes em tempos melhores para a nossa saúde pública e para a nossa democracia. Gabriel? Também quero agradecer imensamente a oportunidade de debater esse tema, debater com o Renato, estar com você, Vivi, uma honra. E reforçar para todo mundo que está acompanhando o programa que esse é um desafio também de todo mundo que tem humanidade, de todas as pessoas que são orientadas por um valor que é maior do que as suas posições políticas, que é acreditar no ser humano e que é também defender o cumprimento da lei, que vale para o cidadão, mas também vale para o Estado. Toda vez que a gente transige com esse tipo de violação, que afeta aquilo que é a mais essência da natureza humana, a gente também perde um pouco da nossa própria condição humana. Que possamos superar essa mazela do sistema prisional e não compactuar com esse sistema de violações. Obrigado, Vivi. Obrigado a todos. Valeu, boa noite, pessoal do 247, boa noite, galera. Tchau, tchau, até semana que vem.